Bom, galera, continuando aqui, questão agora da EFON 2016. Vamos ler juntos? Considere que o gerador de Van de Graaff da figura está em funcionamento, mantendo constante o potencial elétrico da sua cápsula esférica de raio R0 metros. Quando então é fechada a chave CH1, uma esfera condutora de raio R1 igual a R0 sobre 4 metros, inicialmente descarregada, conecta-se à cúpula por meio de fios de capacidade desprezível, ou seja, também desprezível indução eletrostática nesses fios. Atingindo o equilíbrio eletrostático, então a razão é σ1 sobre σ0, esse símbolo aí seria sigma, tá, galera? Entre as densidades superficiais de carga elétrica da esfera e da cúpula, vale quanto? Galera, essa questão é uma questão que tem um enunciado que tenta complicar, mas é uma questão bem tranquila. Ele falou no caso aqui que o R1 ele é igual ao R0 sobre 4, que eu vou anotar aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele, no caso, está dizendo que quando você pega, no caso aqui, e fecha a chave, que a gente vai ter o equilíbrio eletrostático. Esse equilíbrio se dá quando eu consigo, ao final, igualar o potencial de uma esfera ao da outra. E aí, como eu terei um V0 e um V1, que são os potenciais que eu estou aqui nomeando de cada esfera? Primeira pergunta, como que é o potencial de uma esfera? Você lembra da fórmula? Você lembra como é que essa fórmula é expressa aqui? É uma forma um pouquinho menos usada. Isso, Kq sobre R. Então o V0 é igual ao V1. E esse V0 e esse V1 tem relação com a carga que eu tenho em cada esfera, bem como o raio presente em cada uma delas. Então a gente vai ter que os Ks se cortam. E aí, inclusive, com o R1 e R0 sobre 4, a gente pode pegar aqui e fazer o quê? Ó? Vai ficar então Q0 sobre R0 é igual a Q1. E aqui o R1 vira R0 sobre 4, bebê. Ou 4Q1, né? Porque é divisão por fração. Então esse 4 vai subir. E aí eu posso trabalhar com essas duas igualdades, cortando o R0 nas duas. Ou seja, você vai ter no caso aqui que o Q0 ele vai ser igual a 4Q1. Então a carga lá no final será 4 vezes a carga do outro. O que eu posso fazer também aqui? A gente pode pegar e fazer o seguinte. Repara que ele quer, no caso, a relação entre aqui a densidade de carga do 1 e do 0 ao final. Que ele chamou de 1 e de 0, então esses dois aqui, né? Densidade de carga é você dividir a carga pela área. É que ele falou que a densidade, na verdade, superficial de carga. Se fosse densidade volumétrica, aí seria o quê? A quantidade de carga pelo volume, tá? Então, como aqui é densidade superficial, inclusive, geralmente, a densidade superficial é dada por esse símbolo mesmo, que é um sigma, que seria assim, tá? Agora, se fosse esse símbolozinho aqui, ó, aí seria a densidade volumétrica de cargas. Geralmente, essa densidade volumétrica é representada pela letra Rho, beleza? E quando é densidade linear de cargas, geralmente, carga por comprimento é representada por um lambda. Densidade linear por comprimento, volumétrica por volume e superficial pela superfície, pela área, tá bom? Então, você aqui, no caso, vai pegar e vai ter o quê? Ó? O σ1 é a carga 1 pela área dele, πr1 ao quadrado. O σ0 é Q0. Aliás, π não, né, gente? É uma esfera, né? Perdão, 4πr ao quadrado. Foi mal. E o σ0 vai ser Q0 sobre 4πr0 ao quadrado, na área da esfera. Cuidado que a área é 4πr2 e o volume é o quê? 4/3 de πr ao cubo. Aí acabou. A questão enrola. Ela, na verdade, é bem fácil. Você vai dividir um pelo outro e acaba aqui, quando dividir um pelo outro, esses 4π aqui já se cortam, fica Q1 sobre Q0, vezes o inverso do que eu tenho aqui, né? Vai subir o R0, vai descer o R1,
cada um deles ao quadrado é o mesmo que eu colocar tudo isso ao quadrado. Quanto que é aquela razão entre os raios? O R0 sobre R1, ó, se eu passar o R1 para cá e o 4 para lá, você vai ter que o R0 sobre R1, que isso, ó, vale 4, tá? Então você vai ter um 4 aqui dentro, que vai ficar elevado a 2. Enquanto o Q1 sobre o Q0, Q1 sobre Q0, se eu passar o 4 para lá, vai dar um quarto. Ou joga o Q0 igual a 4 Q1 aqui embaixo, ó, que de uma forma ou de outra, quando você botar 4 Q1 aqui, ele vai cortar com o de cima e você vai achar um quarto. Então eu tenho que a razão que ele pede é 4 ao quadrado, 16, vezes um quarto, o que vai dar 4, tá bem? E se eu não me engano, a resposta vai ser a letra A de Outback. Então beleza, minha gente, temos aqui mais uma questão, você da frente para você tirar o print. Tire então um print e veja o quanto a questão era tranquila. Beleza? Próxima questão, Vila do Forno.